Uma ex-funcionária do Brasil Paralelo fez uma denúncia grave contra a empresa. Ela disse que um ex-diretor da empresa teria assediado a ela e a outras mulheres. Também diz que muita gente na produtora sabia, mas não agiram. É essa história macabra aí que a gente vai trazer para vocês. Vou trazer Sofia Labanca aqui na tela. O arroba da Sofia tá aqui, arroba lente vermelha. Não passa nada pela lente vermelha da Sofia. A Sofia consegue ver tudo o que acontece na internet e traz essa história pra gente, né, Sofia? História triste. Sim, uma história bem ruim, na verdade, né? A gente tá falando aí, a gente basicamente vai fazer aqui é repercutir uma reportagem assinada pela Amanda Audi, lá na agência pública, contando a história de uma ex-funcionária do Brasil Paralelo que denunciou um assédio, né, por parte de um ex-diretor da produtora. A, a, a ex-funcionária se chama Catarina Torres, né, que hoje está com 21 anos, mas na época que ocorreram os fatos, ela tinha 18 anos, né? Tinha acabado de ser contratada pela Brasil Paralelo para ser gestora de comunidades, que era um cargo dentro lá do setor de marketing da Brasil Paralelo. E o ex-diretor que ela está acusando é o Guilherme Freire, que ele já, quando entrou na Brasil Paralelo, ele já era uma pessoa conhecida dentro aí desses círculos conservadores, né? Ele criador de conteúdo no Instagram, no YouTube e tudo mais. Ele também faz mentorias aí para pessoas que pagam por isso, obviamente. Que tinha sido contratado para ser o chefe da Brasil Paralelo Select, que é um serviço de streaming lá deles. E também diretor de streaming, educação e depois showrunner. Então ele teve várias funções aí dentro da Brasil Paralelo. A Catarina abriu um processo por danos morais e materiais, danos morais pelo assédio e danos materiais por causa que ela, inclusive, isso foi anexado ao processo, ela está tendo muitos gastos aí com medicamentos e com tratamentos para um transtorno de estresse pós-traumático causado pelo que ela sofreu. E ela abriu esse processo agora no começo desse mês, né, de outubro de 2024. A Amanda Audi, a jornalista que escreveu a reportagem, ela teve acesso às provas, né, mas ela não publicou as provas na reportagem porque muitas dessas provas envolvem outros nomes além da Catarina e do Guilherme que não consentiram com isso. Mas ela fala que teve acesso a todas essas provas e que, inclusive, essas provas foram registradas pelo Verifact, que é um serviço para fazer o armazenamento aí de provas digitais, né? Então, você fazer um print, tentar usar como prova em um processo, isso pode ser questionado se esse print é válido ou não, por causa de que pode ter sido fraudado, etc. O Verifact, ele permite que garante, né, que isso vai ser aceito como provas. Enfim, como é que começa a história? A história começa com a Catarina, com 18 anos, se mudando de Brasília para São Paulo para assumir esse cargo. Ela estava fazendo faculdade na época, ainda não era formada. E ela fala que quando ela chega na Brasil Paralelo, ela muito rapidamente percebe que ela estava sendo julgada pela idade dela. E que, inclusive, que ela estava sendo objetificada dentro da Brasil Paralelo. Então, a gente pode pegar lá a reportagem da Amanda Audi. Tá aí, ó, ex-funcionário do Brasil Paralelo denuncia assédio por ex-diretor da produtora. E daí a gente pode descer e achar aí as aspas da Catarina falando sobre como ela estava se sentindo quando ela começou a trabalhar lá. Então ela diz: as pessoas suspeitavam da minha conduta, estavam sempre me testando. Eu sentia que era vista como um objeto sexual. Era como se estivesse no meio de lobos. Então, diz ela. Então, você percebe que ela já se sente aí acuada desde o começo. E daí, depois de algum tempo, ela encontrou
o Guilherme Freire, lá já no cargo de diretor. Eles não faziam parte do mesmo setor, ficavam inclusive em prédios separados dentro em andares separados dentro do prédio da Brasil Paralelo. Ela, se eu não me engano, ela no 9º, ele no 15º andar. Mas ele a reconheceu, porque ela, antes de entrar no Brasil Paralelo, enquanto ainda estava no ensino médio, tinha feito uma daquelas mentorias personalizadas dele, né? Então ela já tinha sido aluna dele, podemos dizer assim. E daí ele começou a chamar ela, mesmo não sendo o chefe direto dela, eles trabalhavam em setores diferentes, ele começou a chamar ela para a sala dele, onde ele fazia o que ela chama de sessões de imposições moralistas, dizendo coisas como que ela deveria ficar em casa cuidando da família, né? Que o papel da mulher era ficar em casa cuidando da família, que ela não deveria falar com os homens da empresa porque eles poderiam ter ideias erradas sobre a gentileza dela, falando sobre o tipo de roupa que ela deveria usar, o que ela chamou isso aí de sessões de imposições moralistas. E daí ele começa a falar outras coisas aí meio estranhas para ela, que ela descreve como tentar criar um clima de romance. Então, a gente pode pegar... e também fazia abuso moral com ela, falando em coisas perto das outras pessoas que, assim, tipo, atacavam ela. Então, a gente pode pegar ali outras aspas que vão dizer ali, ó. Ele dizia em voz alta que não tinha conhecimento de quem eu era, que era melancólica, boba, imatura, que precisava de alguém para me guiar. Numa das vezes, meu olho encheu de lágrima, mas eu não tinha coragem de falar nada. Então você vê que rolava também aí, de certa forma, esse assédio moral, né? Enfim, a certa altura, ele fala para ela que ela deve começar a chegar cedo e ir embora tarde, né, do trabalho. Num primeiro momento, ela interpretou isso como ele dizendo que ela deveria trabalhar mais, mas depois de algum tempo, ela percebeu que, na verdade, o que ele estava fazendo era tentar ter mais tempo no qual ele podia ficar sozinho com ela. E daí que vem a parte que eu tinha falado, que é quando ele começa a tentar criar esse clima romântico com ela. Então vamos lá para outras aspas. Ele falou que tinha um carinho diferente por mim, porque eu tenho o nome de uma filha dele. Disse que queria me ajudar e que se eu não obedecesse, ele iria ser mandado embora rápido. Percebi que ele queria criar um clima romântico, como se estivesse tentando me salvar. Por muito tempo eu me questionei se tinha entendido certo e se fiz algo para provocar aquilo. Será que eu passei sinais que eu não tinha percebido? Comecei a duvidar de mim mesma. Eu não queria aquilo. Então você vê assim que aí já sai de um assédio moral e já começa aí um assédio já um pouco de um teor mais sexual. Daí ela continua a história dizendo que viu que ele fazia a mesma coisa com outras meninas e foi falar com o chefe imediato dela, né, do setor que ela estava, que era o Luan Licidônio. Ela contou tudo para esse Luan Licidônio, que pediu para ela que ela não falasse nada, porque o Freire tinha muita influência dentro da Brasil Paralelo. Depois disso, ela acabou passando mal, né? Ela disse que ficou com muita febre e pediu para ir para o hospital. E depois foi para casa. Aí vem a parte para mim que assim, tipo, fica muito maluca essa história, que eles mandaram um colega ir lá na casa dela. Então, a gente vai para outras aspas dela, que vai dizer que Opa, eu me perdi aqui. Parecia um gesto de cuidado, mas eu entendi que eles estavam com medo que eu fizesse alguma coisa, que contasse o que tinha acontecido e mostraram que estavam no controle. Gente, eles mandaram uma pessoa na casa dela para ver o que estava acontecendo. Enfim, aí chega a pandemia, ela ficou um tempo em home office
E depois, quando voltaram presencial, ela foi chamada no RH, né, nos recursos humanos da empresa. No RH, a pessoa que falou com ela sugeriu que ela teria se insinuado para o Guilherme Freire. E também o RH chamou outras pessoas da empresa para conversar e começaram a dizer que estava sendo criada uma cultura de fofoca dentro da Brasil Paralelo. A coisa foi escalando, teve uma festa na qual ele chamou ela para uma sala enquanto ele ia gravar uma live, quebra um copo e manda ela limpar. Tem todas umas histórias aí muito bizarras. E ela acaba, em uma certa altura, não aguenta mais toda essa situação e pede demissão em outubro de 2021. Depois que ela pediu demissão, ela conversou com outras 2 vítimas que passaram pela mesma coisa, na mesma empresa, com a mesma pessoa, que, de acordo com a jornalista Amanda Audi, também tiveram provas que foram anexadas ao processo que a Catarina que abriu contra o Guilherme Freire. E ela também conta que quando ela pediu demissão, ela pensou em denunciar isso para a polícia, né? Mas que ela sofreu ameaças, né, para dissuadi-la de fazer isso. Daí a gente vai para mais aspas da Catarina. Um deles disse que eu estava colocando várias pessoas em risco e que várias pessoas seriam demitidas. Chegaram a falar que um dos sócios da empresa fez uma lista com todos os funcionários que seriam demitidos. Era uma forma de terrorismo e eu não queria prejudicar ninguém. Daí tem, gente, um áudio que foi anexado ao processo de uma pessoa próxima da diretoria que disse que os sócios estavam pensando em demitir todas as pessoas jovens da empresa, porque as pessoas jovens da empresa estariam criando esse clima de fofoca dentro da Brasil Paralelo. Porque para eles, tudo isso, todo esse assédio que essa mulher passou, era isso, era um clima de fofoca. Ela tentou falar com o ex-chefe direto dela, né, o Luan Licidônio, disse que ele não respondeu. Ela tentou marcar uma entrevista com o Henrique Viana, que era o CEO da Brasil Paralelo, para expor o que aconteceu. Também não teve resposta. E o Freire acabou, sim, sendo demitido da Brasil Paralelo, mas muito tempo depois, né, em agosto de 2022, quase um ano depois que tudo isso aconteceu. E não tem nenhum sinal de que isso tenha acontecido por causa dessas denúncias. Aí, como a gente está falando aqui de jornalismo, eu acho importante mostrar o outro lado. O Guilherme Freire pegou e mandou mandar áudio para a jornalista que fez essa reportagem toda, né, que escreveu essa reportagem toda. A defesa do Freire respondeu. E daí a gente vai ler aqui a resposta da defesa do Freire. Esclarecemos que o processo é baseado em calúnias e corre em segredo de justiça. Todos os comentários, provas e defesas serão feitos no âmbito correto, em juízo, onde será provada a inocência de Guilherme Freire. Foi isso que a defesa respondeu. E daí deixamos aí a justiça cuidar dessa situação. Enfim, é isso, é essa história. Queria agradecer aí muito a Amanda por trazer essa história pra gente. Eu acho importante a Amanda e a equipe da agência pública por trazer essa história pra gente. Eu sempre acho importante mostrar esse tipo de situação. Com certeza, com certeza. É um terror, né? Passar por esse tipo de situação. Imagina, uma menina de 18 anos, né? Tá na faculdade ainda, acabou de sair do ensino médio, né? Que tinha acabado de se mudar para São Paulo sem a família. Então, assim, numa situação muito vulnerável, né? Terror, terror. Vamos esperar a justiça, então, avaliar esse caso e ver as próximas etapas, né? Mas a gente fica de olho aí nesse caso, porque esse tipo de assédio não pode acontecer em empresa nenhuma. Se você está tendo algo parecido nesse nível aí, você pode sim denunciar o Ministério Público do Trabalho. Sophie, mais algum ponto? Não, é isso, ficamos por aqui. Olha só, vou te convidar para vir aqui para o youtube.com/tvcringebrasil, o novo canal do Meteoro, que mistura vídeo ensaio,
React, tudo numa pegada bem anos 90. A gente fala sobre história, filosofia, cultura, arte e muito mais. E aqui fica o convite para você se inscrever, mas é claro, só se você quiser. youtube.com/tvcringebrasil. E aqui, ó, estamos chegando, hein? Estamos chegando a quase 100 mil inscritos. Disseram que quando chegar a 100 mil, eu vou ter que me vestir de Pikachu para apresentar o plantão. Já pensou que coisa estranha? Você quer ver esse tipo de coisa? Então tem que se inscrever e mandar pro pessoal se inscrever, tá bom? Grande abraço, até a próxima.